Capítulo 18. Lucas, capítulo de número 18. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso 18. Já há algum tempo nós estamos estudando sobre o ministério de Jesus, segundo os relatos de Lucas. Então hoje é o 48º sermão sobre o ministério de Jesus em Lucas. Lucas 18, a partir do verso de número 18. Uma história bem conhecida. Jovem rico. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou esposa, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. O ministério de Jesus, 48ª mensagem sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, esse diálogo de Jesus com um jovem. E o texto nos apresenta a história. Jesus está conversando com uma pessoa. Jesus Cristo está contando as suas histórias. Ele acabou de contar uma parábola, ele acabou de conversar com crianças, ele acabou de abraçar crianças, o que era muito incomum nos tempos de Jesus, porque as crianças sempre ficavam muito distantes, e Jesus, quando estava passando por um lugar, as crianças correram ao encontro de Jesus, e os adultos disseram: não, você não pode ir ao encontro de Jesus. E Jesus repreendeu, dizendo: deixem as crianças virem a mim. Jesus ama as crianças. Jesus quer as crianças perto dele. Jesus tem muitas histórias para contar para as crianças. Jesus Cristo quer contar histórias para as crianças. Jesus quer que as crianças ouçam e o conheçam. Os adultos muitas vezes atrapalham, mas Jesus Cristo diz: não atrapalhem. Eu quero as crianças bem próximas a mim. Pois bem, exatamente após esse momento, quando Jesus pega as crianças no colo e abençoa cada uma daquelas crianças, aparece esse jovem. O verso de número 18, irmãos, é muito interessante. O verso 18 tem uma expressão muito bonita, diz assim: certo homem de posição. Jovem rico é como nós conhecemos a história, mas ele tinha uma posição, de grande posição. Ele era um homem de destaque na sociedade. Ele se aproxima de Jesus porque ele tem angústias, ele tem dúvidas, ele tem um vazio.
ele tem posição, ele tem poder, ele é reconhecido na sociedade, ele é um homem de caráter ilibado, de grande caráter, é um homem de um testemunho fantástico, é uma pessoa agradabilíssima, mas no peito dele ainda há uma falta muito grande, e essa falta o leva a Jesus. E ele inicia um diálogo, nos diz ainda no verso de número 18: que farei para herdar a vida eterna? Ele tem um vazio, irmãos, espiritual. Observe muito bem que ele não tem um vazio material. Não, materialmente ele é bem suprido. Ele tem de tudo. Mas ele demonstra um vazio espiritual. Ele fala de algo de eternidade. A vida dele aqui é muito boa. Ele tem tudo em abundância. Mas ele começou a perceber que na vida eterna ele não tem nada, ele é pobre. Então, como eu vou chegar lá? Que farei para herdar? Muito provavelmente, ele herdou a herança dele. Ele era jovem e rico. Então, ele entende que as coisas espirituais se processam assim, que a espiritualidade passa de pai para filho, ou que a salvação é hereditária. Não é. A salvação é individual. Todos precisam assumir esse compromisso seu com o Senhor. Então Jesus Cristo diz: por que me chamas bom? Bom é Deus que providenciou salvação para vocês. Então ele é bom. E aí Jesus começa a fazer uma breve sabatina, né? Você conhece os mandamentos? E ele diz: Senhor, tudo isso eu observo e tenho observado desde quando eu era bem mocinho. Então o que nós percebemos aqui, irmãos, é que além dele ser um homem de notoriedade na sociedade, além de ele ser um homem sem problemas financeiros, ele também não apresentava nenhum problema moral. Observemos bem o que diz o texto aqui. Não adulterarás, ele falou: ok, eu não adultero. Não matarás, nunca fiz isso. Não furtarás, não, a minha riqueza não é objeto de eu ter passado a perna em ninguém, não. Não dirás falso testemunho, você nunca mentiu sobre ninguém, você nunca inventou uma história para denegrir o outro. Nunca abri minha boca para denegrir ou diminuir a vida de ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Sim, eu honro e tenho honrado os meus pais. Então observemos bem, irmãos, olha o caráter desse homem na sociedade. Observamos aqui que trata-se de um homem realmente notável, como diz o verso 18, um homem de posição. Mas Jesus Cristo vê algo nele que ninguém vê. Esse homem, irmãos, aos olhos da comunidade judaica, ele era um exemplo. Esse homem, aos olhos dos homens demais, era um homem perfeito. Mas Jesus tem um olhar que ele mesmo não tem, o homem, e nem os demais têm. O texto prossegue dizendo no verso 21, verso 22, Jesus ouviu atentamente as respostas e não as questionou. Jesus não duvidou do caráter ilibado daquele homem, mas Jesus percebe que há uma falta tremenda. Ele diz: uma coisa te falta. Saia da minha presença agora, vá para a sua casa, faça um elenco de todos os seus bens, faça um inventário, coloque no papel tudo que você tem, venda tudo. Do dinheiro que der o resultado dessa venda, pega esse montante e dê para os pobres. Depois você volta aqui para a gente continuar essa conversa. O texto termina dizendo no verso 23 que ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Então daí vem o título: jovem rico. Mas a história não para por aí. Jesus Cristo agora vai fazer aplicações desse diálogo junto com os seus discípulos. O verso 23 fala sobre isso, e o 24 diz que
Jesus, observando aquilo, fala para os seus discípulos: olha, quão dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo é um animal grande, passar pelo fundo de uma agulha, que a gente tem trabalho até de passar uma linha. E Jesus Cristo diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico, nessa condição, com essa posição, com esse pensamento, adentrar os reinos celestiais. É mais fácil um camelo passar. Aí o texto prossegue, como os irmãos bem leram e conhecem. Os discípulos ficam inquietos e falam: poxa, Senhor, então quem é que vai ser salvo? Se esse homem com esse padrão de vida não vai ser salvo, então, puxa vida, pera lá, agora deu medo. Quem é que vai ser salvo então? Aí Jesus responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então Jesus Cristo vai dizendo: há um poder em Deus de transformar, de fazer novas todas as coisas. Então, Pedro fala assim: Senhor, olha, vamos fazer o seguinte, não se esqueça que nós deixamos tudo, hein, Senhor, para te seguir. Como que dizendo: olha, não se esqueça disso, hein, Senhor. Não deixa a gente do lado de fora, nós largamos tudo aqui. E Jesus então fala da recompensa. Jesus Cristo fala: não tem um sequer que vai ser deixado para trás, se dispôs a deixar tudo e me seguir. Aqui ele vai ganhar mais do que tem, vai ter mais do que tem, e na eternidade, a vida eterna. Na noite de hoje, irmãos, falando sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, na noite de hoje nós queremos falar sobre a preocupação de Jesus com a salvação do homem. A preocupação de Jesus com a salvação do homem. No seu ministério, irmãos, o ministério do Senhor Jesus Cristo foi repleto desse amor, foi repleto dessa preocupação, porque ele veio para ensinar o homem sobre o reino de Deus. Porque os homens se bastavam a si mesmos das suas convicções, dos seus achismos, das suas percepções. E eles entendiam que as suas percepções seriam prioritárias no reino de Deus. E Jesus Cristo diz: não. O que você pensa em torno da palavra de Deus é nada. A palavra de Deus tem valores que você desconhece, você precisa conhecer. Algumas lições, irmãos, dessa história sobre o fato de Jesus se preocupar com a salvação do homem. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que esse homem demonstrava um grande apego à religiosidade e à vida moral, mas não ao Evangelho de Jesus. Esse homem revelava um grande apego à religiosidade e à vida moral, mas não ao Evangelho de Jesus. Volte o seu olhar para os versos de números 20 e 21. O verso 20, irmãos, nos fala dos mandamentos. Não adulterarás, vida moral. Ele não era um adulto. Então observemos aí o padrão elevado desse homem. Não matarás. Ele nunca subtraiu a vida, não há sangue em suas mãos. É um homem de grande caráter. Depois prossegue: não furtarás. Também não, Senhor. Eu nunca entrou na minha casa algo que não fosse esforço meu, esforço do meu suor. Nunca tirei nada de ninguém. O meu dinheiro, o meu salário é limpo. Não dirás falso testemunho. Falso testemunho, irmãos, como o próprio nome diz, é você falar uma mentira sobre uma outra pessoa, apenas para denigrir essa pessoa. Isso é falso testemunho. Você está testemunhando uma mentira. Você passa-se por verdadeiro, denigre a imagem do outro e você sai como vitorioso na história com a mentira. Ele disse: não, Senhor, nunca abri minha boca para mentir sobre a vida de ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Perfeito. Nós aprendemos aqui, irmãos, que nada dessa vida moral ou religiosidade
são elementos essenciais para um homem ganhar a vida eterna. Ser religioso não leva ninguém para o céu, Jesus Cristo está dizendo. O caminho não é esse. Ter uma vida moral, de grande caráter, ser uma boa pessoa, aquela pessoa agradabilíssima, também não conduz ninguém aos caminhos da eternidade. Ninguém adentrará os portais eternos por conta disso. Absolutamente ninguém. Eu me recordo quando pastor em uma outra igreja, eu já contei essa experiência aqui para os irmãos, fazendo exame para batizar pessoas que queriam ser membros da igreja, um presbítero então fez uma pergunta para um dos membros, uma das pessoas que queriam se batizar. Ele fez a seguinte pergunta, o presbítero Denilson: se você entrasse hoje lá no céu, e Jesus lhe fizesse a seguinte pergunta: por que eu devo deixar você entrar? O que você responderia? Eu achei interessante essa pergunta que o presbítero fez. E aí aquele rapaz falou um monte de coisa. Eu estou na igreja há muito tempo. Aí o presbítero falou: errado. Eu vou na igreja, né? Eu faço tudo na igreja. Errado. Eu canto no coral. Errado. Eu levo muitos dos meus amigos para a igreja. Errado. Minha família é fundadora da igreja. Errado. Ele deu mais umas 3 ou 4, todas erradas. E ele então baixou a cabeça e falou: olha, eu não sei o que responder. Então o presbítero acudiu dizendo: meu irmão, a sua resposta deveria ser: porque eu creio no sangue de Jesus. Porque Jesus é o meu Senhor, eu sou um pecador e Ele é o meu libertador. E por eu crer nisto, eu adentrarei os portais eternos. O presbítero participou de forma correta. É isso mesmo. Perfeito. Ninguém adentrará, irmãos, com um currículo vitae, que a gente chama de currículo vitae, mas a palavra ali é uma palavra latina, e em latim, o A e o E, quando estão juntos, tem o acento, tem o som de E agudo. Então, currículo vitae, mas a gente chama currículo vitae, qualquer coisa menos vitae. Ninguém vai apresentar lá na eternidade, irmãos, um currículo para dizer: eu mereço o céu. Religiosidade e vida moral não são elencos suficientes para levar o homem à eternidade. Jesus está dizendo: esqueça esse caminho. Isso não é o elemento principal para adentrar os portais eternos. Uma segunda lição que nós aprendemos: esse homem aqui está revelando, irmãos, algo que talvez ele não perceba e talvez os outros também não tenham percebido. Mas Jesus Cristo, na sua preocupação para com a salvação do homem, ele mostra àquele homem que ele tem um grande apego às questões materiais e humanas. Aquele homem está demonstrando um grande apego às questões materiais e humanas. Verso 21, quando Jesus faz as perguntas, no verso 20, ele responde positivamente, afirmativamente a todas elas: Senhor, eu faço tudo, eu observo todas essas coisas, e não é de agora, é de muito tempo, desde a minha juventude. Verso 22 diz: Jesus lhe disse: uma coisa te falta. Essa história, irmãos, ela é narrada em algum outro evangelho, e lá na outra narrativa o autor diz assim: Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Interessante esse detalhe: Jesus o amou. Jesus, de fato e de verdade, nos quer o arrependimento, mas ele aponta o caminho do arrependimento. Então Jesus Cristo percebe que aquele homem tem um grande caráter. Jesus não questiona. O seu modus vivendi, a sua forma de viver é exemplar. Ele é um homem notável, de fato, mas
a pergunta dele é espiritual. A dúvida que ele tem diz respeito à vida espiritual. E Jesus lhe diz a verdade. Jesus Cristo diz: eu vejo que você tem dentro de si um rei. Eu vejo dentro de você, jovem, um trono. Só que esse trono está ocupado. Esse trono não está vazio, esse trono não tem lugar para mim. Eu quero deixar algo muito claro para você, rapaz. O que falta na tua vida não é dinheiro, isso você tem. O que falta na tua vida não é bom testemunho, isso você tem. O que falta na tua vida sou eu estar aí dentro. Essa é toda a diferença. Há um trono, mas esse trono está ocupado. Eu estou vendo isso. Talvez você não veja. Os outros, então, jamais verão, porque ele é modelo. Mas eu estou vendo que não há lugar para mim. Há lugar para a tua moralidade. Há lugar para a tua religiosidade. Há lugar para você ser espelho para os outros. Mas não há lugar para mim. Não tem um canto sequer para mim. Verso 22. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: você está apegado a questões financeiras. Você tem um trono. Esse teu trono são as cifras. Esse teu trono é você quer mais. Você já é um homem notável na sociedade, mas quanto mais tem, mais quer. Não. Esse não é o caminho da salvação. Mas eu me disponho a continuar essa conversa. Continuaremos oportunamente. Eu estou aqui, pode me procurar. Assim como você veio hoje, volte depois, mas depois. Agora, destrone-se. Quebre os seus deuses. Quebre o seu orgulho. Quebre tudo isso que você tem e lhe sustenta. Quebre, desfaça-se, compartilhe, abra a mão, esvazie o trono. Depois vem, vamos continuar essa conversa, porque eu tenho sim um caminho para você. Eu sou o caminho, mas depois disso, sem isso, a conversa para aqui. Nos diz o verso de número 23, que ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Então, quando ele olha para si, quando ele olha para o seu passado, quando ele olha para a sua posição, ele diz: eu não vou abrir mão disso do que eu sou. Eu não vou abrir mão das minhas conquistas. Eu estou feliz da maneira como eu estou aqui. Jesus Cristo vê naquele homem um grande apego às suas questões materiais e pessoais. Uma terceira e última lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, na preocupação de Jesus Cristo para com a salvação do homem. Aquele homem está revelando, irmãos, a rejeição a uma vida transformada, baseada na dependência do Senhor. Aquele homem está revelando rejeição a uma vida transformada, baseada na dependência do Senhor. Verso 23. Mas ele, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Observemos bem, irmãos, que é ele quem procura Jesus. Verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: que farei para herdar a vida eterna? Ele permanece, irmãos, ali porque a sua angústia o levou até ali. Então ele procura Jesus, ele quer Jesus. Ele dialoga com Jesus. Enquanto a conversa está boa para ele, ele permanece. Quando Jesus Cristo apresenta para ele um espelho, dizendo assim: olha quem você é. Eu sei quem você é. Você é escravo da sua própria posição. Você é escravo de si mesmo. Você é o seu Senhor. O dinheiro é o seu Senhor. A partir desse momento a conversa não fluiu. Observe bem que Jesus continua o diálogo com os discípulos. Está aí nos versos 24 até 30.
Quem sai da conversa é o jovem. Por que ele sai do meio da conversa? Porque ele não está disposto a dar lugar para Jesus. Ele não se quebranta. Ele não diz: puxa, Senhor, o Senhor está me fazendo ver o que eu já imaginava, mas eu não queria admitir, mas eu admito, não há lugar para o Senhor aqui mesmo. Eu tenho outros interesses. De fato, para mim, quanto mais tenho, mais quero. Eu sou assim mesmo. Senhor, dessa maneira, então, eu não adentrarei os portais eternos. Olha, então eu vou abrir mão do que eu tenho, porque eu não posso perder a salvação. E o Senhor perguntaria depois: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Aquele homem, irmãos, apesar de rejeitar, ele não foi rejeitado. Ele rejeitou. Ele deixou o diálogo. Aquele diálogo poderia continuar. Essa história desse menino, desse jovem, poderia terminar de uma outra maneira, poderia ter um outro final. Ele poderia de fato falar: Senhor, me aguarda um pouquinho, eu vou chamar o meu contador aqui. Eu vou sentar-me com os familiares. Eu descobrir algo que é mais valoroso do que aquilo que eu tenho. Porque o que eu tenho não é capaz de comprar a eternidade. Esse é o valor maior, essa é a pérola de grande valor. Senhor, peraí, eu vou sentar ali na próxima semana, vou chamar meu contador, vou colocar tudo à venda e vou fazer isso, porque eu quero continuar seguindo, eu quero continuar dialogando, eu quero continuar, Senhor. Mas não, ele rejeitou. Verso número 23 diz que ele ficou triste, porque era riquíssimo. Ele começa a perceber, irmãos, que ele é mais importante. Os seus valores são mais importantes. Ele prefere a religiosidade ao quebrantamento. Ele prefere a sua posição de Senhor à posição de servo. Ele prefere o quanto mais tem, mais quero, do que convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é toda a diferença. É a forma como ele se coloca diante do desafio. Ele olha para si e fala: não, eu não vou abrir mão. Eu sou o que sou. Eu sei o que eu passei para conquistar a minha posição. Afinal de contas, diz o verso 18, eu sou um homem de posição. Eu não vou me rebaixar. Não vou pedir perdão. Não vou reconhecer, porque eu não tenho que mudar. Se é esse o caminho, não há caminho mais. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o ministério de Jesus, o amor do Senhor para com a salvação do homem. Nós aprendemos aqui muitas lições. Para a nossa reflexão aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, com esse episódio narrado por Lucas, está deixando algumas coisas muito claras. Primeiro, seguir a Jesus é muito mais, vai muito mais além do que apenas cumprir regras de igrejas ou vínculos religiosos, quaisquer que sejam. Seguir a Jesus vai muito mais além do que estabelecer ou se submeter a regras criadas por igrejas ou homens, ou convenções, ou partidos. Isso não é seguir a Jesus, isso é seguir a igrejas, isso é seguir a convenções, isso é seguir ao que está dentro de nós, que nós julgamos ser maior. Seguir a Jesus é muito diferente de tudo isso. É muito mais do que ser religioso ou aparentar ser religioso. A aparência daquele homem era fabulosa. Mas o que esse homem tinha de Deus? Nada. Tinha tudo de si. Repito, caráter fabuloso. Esse homem aqui, irmãos, é inatacável.
Ninguém poderia abrir a boca para falar nada contra ele. Ele era o ó. Jesus fala: você está indo para o inferno. Sabe por quê? Porque se não há lugar para quebrantamento, se não há lugar para pedido de perdão, se não há lugar para reconhecimento do pecado, se não há lugar para mim aí, você vai continuar da forma como está, rico, com a sua posição, poderoso e inatacável. Mas no reino você não entra. Não há lugar para esse tipo de gente no reino. Tem lugar aqui. Aqui não faltam lugares. Não faltarão oportunidades ou convites para ser a capa de revista. Modelo a ser seguido. O operário padrão. O homem nota 10. A mulher nota 10. Ok. Todas essas glórias você terá aqui. Mas aqui ficarão. É mais, aquele homem, irmãos, ele era um homem notável, um homem de posição, um homem inatacável na sua moral. E ele era também, irmãos, um homem insuspeito. Ninguém suspeitaria da falsa religiosidade daquele. Ele é insuspeito, ele é tão bom para os demais que a sua aparência basta ser a si mesmo. E a sua aparência engana os demais. Mas há um olhar que penetra toda aquela carcaça. É o olhar de Jesus. Passou pelo crivo de Pedro o testemunho daquele homem. Passou pelo crivo dos discípulos o testemunho daquele homem. Mas tem um olhar ali. Há um par de olhos que passa pelo verniz da religiosidade. Ultrapassa todo o nunca adulterei, nunca roubei, nunca defraudei, nunca falei mal de ninguém. E vai lá no coração. Atinge os porões da alma. Atinge as mais altas esferas do espírito e diz: você é pobre. Você acha que é rico, mas você é pobre. Não tem lugar para mim, filho, mas pode ter. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Dá lugar para mim. Mas as suas atitudes foram: não há lugar para você. Eu prefiro o que eu tenho. Irmãos, Jesus, Ele não vê como eu vejo. Ele não vê como você vê. Porque, conforme nós muito bem sabemos, a gente para na aparência. A gente julga por aquilo que os nossos olhos veem. Por aquilo que o nosso coração sente. Não é isso? Eu estou sentindo isso. Sabe o que a Bíblia diz sobre o coração? Enganoso é o coração, terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Do coração procedem as fontes da vida. Por isso que a Bíblia diz: dá-me o teu coração. É lá que eu quero reinar, é lá que eu quero mudar, é lá que vêm as coisas. A boca fala do que o coração está. O coração daquele homem estava ocupado. Se não há lugar para o Senhor, irmãos, Ele não aceita um cantinho, ou uma brecha, ou um tempo. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é Senhor. É necessário que entendamos, irmãos, que a vida desse jovem era baseada no dinheiro. Mas o dinheiro você pode tirar e colocar qualquer outra coisa. Um sonho. Você valoriza mais o seu sonho do que a vida com Deus. Um projeto de vida. Você valoriza mais o seu projeto de vida do que a vida com Deus.
as suas convicções. Você valoriza mais as suas convicções do que a vida com Deus. Qualquer coisa você pode substituir. Esse homem era o dinheiro, mas qualquer outra coisa pode ocupar o mesmo lugar. Alguém poderá dizer, desse mal eu não morro porque eu sou pobre. Não tenho a riqueza desse homem, mas podemos ter outra coisa no lugar. Não. Qualquer outra coisa. É necessário que entendamos, irmãos, que o Senhor quer sim ter um lugar no nosso coração. Mas não é qualquer lugar. É o trono, porque Ele é Senhor. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de nós voltarmos para a nossa casa, irmãos, não tristes como esse jovem, e de dizermos, graças a Deus, eu volto para casa alegre, porque Ele é o meu Senhor. O trono é dele, eu que tenho que servi-lo, eu que tenho que me quebrantar. Senhor, eu quero continuar essa conversa. Senhor, é contigo que eu quero andar. Meu irmão, não desista da vida com Jesus. Não desista. Mas olhe se de fato o Senhor está nesse trono. Primeiro, se há um trono. Se esse trono é do Senhor, ou se tem alguma outra coisa. Porque a nossa religiosidade não engana Jesus, engana Pedro, engana os 12, engana a igreja inteira, engana a família inteira. Mas aquele par de olhos do homem que morreu na cruz não engana. Ele vê o nosso coração. Vamos orar?